Bem, nós vamos começar aqui mais uma videoaula tratando agora sobre esse assunto aí, ó, semelhança. Na verdade, esse assunto faz parte do assunto da educação básica, dos conhecimentos matemáticos, dentro da geometria, né? E aí nós vamos destacar alguns pontos importantes para o nosso aprendizado neste momento. Então, vejamos aqui essa questão. Deixa eu só colocar aqui. Então, semelhança. Vejamos aqui algumas ideias. Então, um conceito interessante sobre semelhança: duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma. Pode até ter tamanhos diferentes, mas se tiver as mesmas formas, certo? São semelhantes, né? Tem a mesma forma. Não importa o tamanho, né? Então, são figuras semelhantes. Por exemplo, essas duas imagens aqui, ó, nós temos essa circunferência aqui, como você observa bem, né? Ela tem um formato aqui, deixa eu só destacar aqui. Ela tem um tamanho, né? Bem considerável, você observa aqui, e tem essa outra aqui, né? Ó, menorzinho. Então, essa figura aqui, essa circunferência, ela é semelhante a essa, não importa o tamanho, ok? Veja esse quadrado aqui, ó, do mesmo jeito esse quadrado aqui no item B, nós temos claramente, ó, certo? Então, são duas figuras, esse quadrado é semelhante a esse, não importa o tamanho, certo? Então, podemos concluir que figuras semelhantes, duas circunferências são sempre semelhantes, dependendo do tamanho. Dois quadrados são sempre semelhantes. Então, o que vai depender aí, o que é importante aí destacar, na verdade, não é a forma, mas, aliás, não é o tamanho, mas a forma, não importa o tamanho. Nós colocamos aí as duas circunferências, uma pequena, outra grande, ela é semelhante, não importa o tamanho, não importa realmente a dimensão. Então, esse é um conceito interessante de semelhança, ok? Vamos adiante aqui. Então, vejamos aqui, ó, triângulos semelhantes, sejam os triângulos que eu citei aí, certo? Nós temos esse triângulo aqui, ó, AB, C, ó. Nós temos aqui o ângulo, nós temos este ângulo aqui, deixa eu só destacar. Nós chamamos esse ângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse ângulo, a linha, tá vendo? Esse ângulo aqui é de 60 graus, ele é semelhante a esse ângulo aqui, a B', 60 também. O 40 graus também, ó, é C', 40 graus. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes, tanto quanto aos ângulos e quanto aos lados, só tem tamanhos diferentes, certo? Formato, tamanho diferente. Aqui, no caso, nós temos aí 2 centímetros, né? Aqui nós temos 4. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos o dobro, né? 8. E assim por diante, 3. Então, são duas figuras semelhantes. Beleza? Então, nós podemos concluir o seguinte, né? Olha só, os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é congruente a esse. Esse ângulo aqui, ó, o ângulo B, a 60 graus, aqui é congruente a esse. Então, os lados são correspondentes, certo? São proporcionais. Então, 2 está para 4, 3 está para 6, 4 está para 8. Então, são proporcionais. Os lados são correspondentes, são proporcionais. Então, nós podemos dizer o seguinte: o triângulo, né? O triângulo ABC, que é esse aqui, esse primeiro, e o segundo triângulo, a linha, B' e C' são semelhantes. Indicamos o triângulo ABC é semelhante, esse sinalzinho aqui, ó, ao triângulo, a linha, B' e C'. Ok? Triângulos semelhantes, né? Vejamos aqui.
dois triângulos, eles são semelhantes quando tem ângulos correspondentes, congruentes, e lados correspondentes proporcionais. Então, nós podemos simbolizar, representar o triângulo ABC semelhante ao triângulo A', B' e C'. Isso implica dizer que o ângulo ele é congruente o ângulo A é congruente ao ângulo A'. Deixa eu também destacar esse aqui, ó. O ângulo B, ele é congruente ao ângulo B' também. O ângulo C, ó, ele é congruente ao ângulo C'. Então, nós podemos... então, tem ângulos correspondentes, congruentes, e lados correspondentes proporcionais. Então, os lados são proporcionais. Então, A a razão aqui de A para a linha é proporcional a B'. Como também é B, ele é proporcional aqui, certo? A C e C'. Então, que é igual a uma constante de proporcionalidade, certo? Essa constante também, ó, ela é chamada de razão de semelhança. Beleza? Pronto, vejamos aqui alguns casos de semelhança de triângulos, certo? Casos de semelhanças de triângulo. Vejamos aqui. Não é necessário, como eu coloco aqui, não é necessário conhecer todas as condições de semelhança dos triângulos para chegar a uma conclusão de que eles são semelhantes. Não, basta apenas conhecer essas daqui que eu vou destacar. O primeiro caso ângulo, quando eu tiver ângulo e ângulo. Então, dois ângulos são semelhantes se tem dois ângulos correspondentes congruentes. Por exemplo, esse aqui, ó, a linha, tá vendo? Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, veja, ele é correspondente congruente a esse aqui, ó, o ângulo B, ó, B' aqui, ó. Então, são ângulos congruentes correspondentes. Então, o ângulo A, ó, ele é congruente ao ângulo A', certo? E o B é congruente a isso aqui, o B', e assim por diante. Então, o triângulo ABC, ó, ele é congruente, olha melhor, ele é semelhante ao triângulo A', B' e C', que é esse aqui, ó. Então, esse é o primeiro caso, quando você tiver ângulo, certo? Segundo caso de semelhança de triângulo é quando você tiver lado, né? Aqui, ó, lado, ângulo e lado. Por exemplo, olha, eu tenho aqui, no caso, olha, lado, certo? Vou chamar isso aqui, ó, o lado, ângulo, olha, tá vendo aqui, ó, lado, ângulo, tá vendo? E quando você tiver e lado, no caso, esse aqui de baixo, que na verdade você tem esse aqui, ó, e esse aqui, certo? Então, quando você tiver lado, ângulo e lado, também é um tipo de semelhança, de triângulo. O terceiro caso é quando você tiver 3L, né? Lado e lado. Então, dois triângulos são semelhantes se têm os lados correspondentes proporcionais. É esse caso aqui, ó. Tipicamente esse caso. Nós temos aqui, ó, nós temos esse lado, ó, é proporcional a esse lado, este lado aqui é proporcional a este lado, e este lado aqui também é proporcional a este lado, certo? Então, são, na verdade, triângulos semelhantes. Vejamos aqui esse caso, certo? Nós temos aqui, ó, vamos calcular esse caso aqui. Deixa eu dar um destaque aqui. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho cálculo x e y, sabendo que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Então, vejamos, tratando a questão do teorema, a proporcionalidade, esse 4 aqui, ele está proporcional a isso aqui, ó, certo? Então, nós podemos destacar o seguinte, 4 está para 8, assim como
esse aqui, esse lado, ó, está proporcional a esse aqui, ó. Certo? Então, x está para 12. Deixa eu só apagar isso aqui. Para 12. Assim como, ó, esse lado aqui, ó, está proporcional a isso aqui. Então, 5 está para y. Então, eu quero encontrar o valor de x e de y, né? Então, vamos começar aqui a encontrar o valor de... Primeiramente, vamos encontrar o valor de x, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. Produto dos meios, produto dos extremos. Então, eu tenho aqui 8x, ó. 8x é igual a 4 vezes 12. 4 vezes 12 dá 48, né? Vou fazer aqui logo direto. Então, x é igual a 48, isso dividido por 8. Então, x é igual a quanto? 6 vezes 8, 48. Então, x é igual aqui a 6. Pronto, encontrei o valor de x. Agora, é só substituir aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, x está para 12, né? Olha. Assim como 5 está para 5. Já encontrei o valor de x aqui, ó, é só substituir, foi 6. Então, 6 está para 12, ó, assim como 5 está para y. Mesmo jeito, ó, produto dos meios, produto dos extremos. Vamos trazer isso para cá. Então, eu tenho aqui... deixa eu ver aqui que ficou meio apagado, né? Vamos só recapitular aqui. Aqui é 6. Deixa eu colocar aqui. 6 aqui é y. Beleza? Então, nós vamos colocar aqui 6y é igual a 12 vezes 5, né? Vai dar 60. Então, y aqui é igual a 6, 60 dividido por 6. Então, y é igual a 10. Fácil, né? Então, é dessa forma que você calcula termos semelhantes, né? Figuras semelhantes. É um assunto bem simples, é só chegarmos a essas conclusões, esses entendimentos sobre o estudo de semelhança, certo? De figuras geométricas, no caso aqui, destacando aqui a questão da semelhança, né? De formas geométricas, essencialmente, tá certo? Então, é um assunto bem interessante, né? Você exerce os segmentos proporcionais, né, os fechos paralelas, temos também o teorema de Tales, agora temos semelhança, certo? Essa parte de semelhança é um assunto bem interessante para a gente ficar sempre alerta e revisando, ok? Então, era isso que eu queria trazer e até a próxima aula.